Tem gente que quando alcança aquilo que pediu a Deus, ovelhinha, se esquece de quem o colocou lá. Se esquece do Deus que deu o presente, do Deus que deu a bênção. Mas um coração segundo o coração de Deus é diferente. Um coração segundo o coração de Deus tem uma atitude que não se compara à atitude daquela pessoa que esquece. E quando nós temos a atitude que o Senhor deseja de nós, ovelhinha, Ele surpreende, porque o nosso Deus, oh glória, é um Deus de surpresas, é um Deus bom, é um Deus misericordioso. E se você fizer a vontade dEle, Ele vai te surpreender. Amém? Fique comigo até o final deste devocional. Se alimente aqui da palavra, venha com o coração aberto, porque Deus vai falar com você. E não se esqueça, deixa aí também o seu joinha, curte, comente, compartilhe, porque quando você faz isso, a plataforma que entende que você gostou do conteúdo e não se sentiu ofendido, não se sentiu ofendida. Curte, comente e compartilhe. Amém? Posso contar com você? Hoje estou gravando aqui de uma outra sala do escritório, estou na companhia do meu filho de 11 anos, Paulo Miguel, que está aqui fazendo um trabalho para apresentar na escola de slides da paz do Senhor. Paulo Miguel, glória a Deus. Vamos então para mais um devocional. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Glória a Deus, porque você chegou até aqui para se fortalecer com a palavra de Deus, porque aqui tem a vitamina que nós precisamos. Oh, glória! E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você não chegou aqui em vão. Vem com a gente, vamos dar as mãos e buscar o nosso Senhor juntos. Estamos vivendo algo aqui maravilhoso, uma jornada com Deus. Estamos em um propósito, onde passamos o dia juntinhos, recebendo gotas de refrigério. Pela manhã tem oração, à tarde lá no Instagram, versículo para a sua meditação, à noite devocional aqui e depois mais uma oração. Vem, ovelhinha, vamos dar as mãos, que o nosso Deus vai te surpreender. Ele é um Deus de surpresas, oh glória! A nossa meditação de hoje está aqui, no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Claro, irmão, 2 Samuel é o livro da Bíblia Sagrada, aqui no Velho Testamento. Já meditamos no livro de 1 Samuel todo e agora estamos no 2º livro de Samuel. O tema desta semana é um coração segundo o coração de Deus. No devocional anterior, aqui no capítulo 6, nós vimos a alegria de Davi ao levar a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi. E Davi, irmãos, pulava de alegria, ele dançava, ele bailava de alegria diante do Senhor. E nós vimos que Mical, a sua esposa, olhou para ele com desprezo, olhou para ele ignorando aquela atitude. Não permita que ninguém venha te parar, que ninguém venha parar a sua adoração, que ninguém venha bloquear o seu louvor, que ninguém venha te desviar do alvo que é o Senhor, que ninguém venha, fazer com que você se desvie, ovelhinha. Olhe somente para Deus, olhe somente para Ele. Firme os teus olhos e os teus pés em Jesus. E ontem nós vimos que o coração segundo o coração de Deus, ele se humilha diante do Senhor, ele celebra o Senhor com alegria, com sinceridade. E assim Davi agiu, adorando ao Senhor e se humilhando diante dele. Nós também temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que o poder está com Ele, que Ele que é grande. E no devocional de hoje, nós vamos ver que Davi, irmãos, ele chegou no momento de descanso. As guerras tinham dado uma pausa, Davi estava na sua casa luxuosa, estava tudo bem, mas o coração segundo o coração de Deus quer agradar ao Senhor. É um coração grato. Olha como começa
o capítulo 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Olha, o Senhor tinha dado descanso para Davi, e Davi agora estava em sua casa. E disse o rei Davi ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, porque a arca da aliança ficava em uma tenda, e a tenda antigamente era feita, de cortinas. Então Davi, irmãos, olhou para ele, aquele palácio, aquela casa bonita. Como assim? Eu moro em casa feita de cedros, uma casa firme, e por que a arca da aliança, que simboliza a presença do meu Deus, está morando em uma tenda? Olha, irmãos, Davi mora dentro de uma tenda, dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Davi sentiu no coração de construir uma casa para Deus também, construir um templo para Deus, para que a arca ficasse ali. Mas, irmãos, na madrugada, Deus deu um sonho para o profeta Natã e disse bem assim, olha, versículo 4: Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, dizendo: Por que não edificais uma casa de cedros? Em algum momento, Davi, eu pedi para que você construísse uma casa, ou eu pedi para que o povo de Israel construísse uma casa de cedros para mim? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, Davi. Eu te tirei de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Dá uma pausa aqui, meus irmãos, rapidinho, no versículo 8, para que você perceba que tudo que acontece na vida daquele que serve a Deus é para a honra e glória do nome dele mesmo, porque é ele que nos coloca em lugares altos. É o Senhor que nos tira lá do pasto. É o Senhor que nos tira de trás das ovelhas malhadas e nos coloca aonde Ele deseja. É Ele que coloca em nossas mãos algo. É por isso que eu sempre digo que tudo que nós temos é para glorificar o nome do Senhor. E nós temos que reconhecer que o que eu tenho vem dele. Eu não consegui porque eu sou fera, porque eu sou capaz, porque eu posso, eu faço, aconteço. Para com isso. Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor que abriu a porta. Foi o Senhor que concedeu. Para a honra e glória dele. O que você tem de bom, ovelhinha? Glorifique ao Senhor. Que seja para o louvor do nome dele. E reconheça que é o Senhor quem dá. E é ele também quem tira. E aqui Deus lembra Davi que havia tirado Davi lá das ovelhas, lá do pasto, e colocou Davi como chefe sobre o povo de Israel. E aqui ele continua: E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. O Senhor lembrando aqui que as vitórias que Davi tinha, vinha de quem? Vinham dele. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Irmãos, agora olha aqui, o Deus que surpreende. Davi, com o coração grato, querendo construir uma casa para o Senhor, querendo agradar o Senhor, alegrar o coração do Senhor. E aqui no versículo 12, o Senhor surpreende, no versículo 11. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos.
Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Que o Senhor te fará casa. Aqui, irmãos, em uma outra Bíblia, com outra tradução, diz assim: saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, e eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Oh, glória, irmãos! Davi, com a intenção de construir uma casa para Deus, e o Senhor se alegrou, né, e disse: ah, Davi, eu que vou construir uma casa para você, eu que vou estabelecer o seu reinado, eu que vou te firmar, Davi, eu que vou abençoar a sua casa, eu que vou abençoar os seus filhos, e o seu filho, aquele que vier de você, aquele que te suceder, é ele que vai construir um templo para a honra do meu nome, para que o meu nome seja honrado. Ele. Por que ele? Por que não Davi, irmãos? Porque Davi era um homem de muita guerra. Ele tinha as mãos com muito sangue para construir a casa de Deus. Então o Senhor separaria um filho dele, que estava nascendo ali em um ambiente de paz. Um filho que não teria as mãos tão sujas, né, irmãos, de sangue. Mas o Senhor se agradou de Davi. Pelo coração grato, pelo coração, irmãos, pronto a ofertar ao Senhor, pronto a dar ao Senhor o melhor. E um coração, irmãos, que reconheça, que quem me colocou aqui foi o Senhor. O Senhor me colocou aqui, o Senhor me deu essa casa. E porque a Arca da Aliança fica nas cortinas, fica em tendas? Essa visão que nós temos que ter, irmãos, esse coração. Um coração que reconheça que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. E para que o nome dele seja glorificado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Escreve aqui: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, o capítulo 7 da nossa meditação de hoje termina com Natã passando a mensagem que Deus deu para ele, né? Natã era um profeta e Deus falou com Natã, e termina com Natã transmitindo essa mensagem para Davi. E Davi aqui vai terminar o capítulo 7 orando diante do Senhor, abrindo o coração. Olha aqui, irmãos, um coração segundo o coração de Deus. Ele deseja estar na presença do Senhor. Ele ora, ele se rasga diante de Deus. Ele diz assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? Quem sou eu? Versículo 18. O que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Eu não sou ninguém. Irmãos, a pessoa que serve ao Senhor, sinceramente, ela sempre reconhece que não é nada. Ela sempre reconhece que é pequenininha, que é dependente. Quando você vê uma pessoa se achando demais, eu sou, eu. Irmãos, vigia essa pessoa, vigia. Porque o servo do Senhor, ele sempre reconhece que é totalmente dependente dele, sabe? Senhor, eu preciso do Senhor até para respirar, Senhor. Segura as minhas mãos, Senhor. Não me deixa tropeçar. Senhor, não me deixa cair, Senhor. Ai, Deus, me livra. Senhor, não me deixe cair em tentação. E aqui Davi, irmãos, nessa oração ele fala: quem sou eu, ó soberano Senhor? E aqui, irmãos, ele adora o Senhor. No versículo 22 ele diz: quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. Oh, glória, irmãos! Antes, só Israel que era o povo exclusivo de Deus.
Mas quando Jesus morreu naquela cruz, nós aqui nos tornamos o quê? Povo santo, nação santa, o povo escolhido do Senhor. Então hoje, eu, você, podemos ter acesso ao Senhor. Nós somos o povo de Deus e Ele é o nosso Deus. E da mesma forma que Davi procedeu, mesmo estando já no auge, mesmo estando tudo bem, tudo em paz, ele não abandonou o Senhor, Davi. Não se esqueceu do Senhor, agora que virou rei, tá tudo bem. Não, ele continuava buscando ao Senhor. Davi continuava na presença de Deus orando, meus irmãos. Não importa o que aconteça, na perseguição estava Davi orando, na guerra estava Davi consultando, na bonança também. E na nossa vida não pode ser diferente. Eu não posso buscar o Senhor só na luta, buscar o Senhor só na enfermidade, buscar o Senhor só no deserto. Eu tenho que buscar o Senhor em todos os momentos e ter um coração grato. Amém, ovelhinha? Entendeu o devocional de hoje? Que Deus fale melhor o seu coração e que você possa ter um coração grato para que Deus venha te surpreender assim como surpreendeu Davi. Amém? Deus querido, que palavra maravilhosa. Muito obrigada pelo teu amor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de ti. Abençoe este irmão, esta irmã. Toma nas tuas mãos, livra de todo mal. Guarde sua casa, sua família, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Amém, ovelhinha. Eu te amo. Até amanhã em 2 Samuel, capítulo 8. Te espero, hein? E vamos juntinhos lá também, recebendo as gotas de refrigério.